Boa noite, meus filhos. Que Deus os abençoe com muita luz. Estamos aqui prosseguindo as nossas lições. Lição de hoje, livro de Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 15. Fazemos lições hoje, os possessos, item 29 ao 36. Então, vamos para o estudo. Possessos, 29. Vieram em seguida de Carfanaum, e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: Que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei que és santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se, o homem em violentas convulsões, saiu dele. Ficaram todos tão surpreendidos que uns aos outros perguntavam: Que é isso? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com império até os espíritos impuros, e esses lhe obedecem? Marcos, item 1, versículo 21 a 27. 30. Tendo ele saído, apresentando-lhe um homem mudo, possesso de demônio, expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomando admiração, dizia: Jamais se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios? Mateus 9, versículo 32 a 34. 31. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno deste uma grande multidão e muitos escribas, e com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor, e correram todos a saudá-lo. Perguntou ele então: Sobre que disputais em assembleia? Um homem do meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde ele se apossa, atira por terra o menino, espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Disse-lhe Jesus: Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, o espírito entrou em agitá-lo violentamente, e ele caiu no chão, se pôs a rolar, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Desde quando isso lhe sucede? Desde pequenino, disse o pai. E o espírito tem lançado muitas vezes, ora na água, ora no fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Respondeu-lhe Jesus: Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo ocorria com multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entre mais nele. Então o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu. Agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe a mão, amparando, fê-lo levantar. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos expulsar os demônios? E ele respondeu: Os demônios dessa espécie não podem ser expulsos, senão pela prece e pelo jejum. Marcos 9, 13 e 28. 32. Apresentaram então um possesso cego e mudo, e ele curou, de modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: Este homem expulsa os demônios com o auxílio de Beelzebul, príncipe dos demônios.
Jesus, conhecendo-lhe o pensamento, disse: todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está se dividindo contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? Se esse é por Beelzebul que o expulsa os demônios, por quem os expulsarão os vossos filhos? Por isso, ele próprio serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Mateus 12, versículos 22 a 28. 33. Com as curas e a libertação de possesso figuraram entre os mais numerosos atos de Jesus, alguns já entre os fatos dessa natureza, como os acima narrados no item 30, em que a possessão não é evidente, provavelmente naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se à influência dos demônios e todas as enfermidades cuja causa se não conhecia, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Outros há, todavia, em que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos. Caso esses que aguardam com os de que somos testemunha, são frisante analogia, e que neles se reconhece todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta, em tal caso, ressalta de um fato material. São as múltiplas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela só evocação da doutrinação dos espíritos obsessores, sem a magnetização, nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente de grande distância deste. A imensa superioridade de Cristo se dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamando então de demônios, que lhe bastava ordenar se retirasse para que pudesse resistir à sua injunção. Capítulo 14, item 46. 34. O fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos, o que pode haver de menos provável, aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror, nenhuma utilidade oferecia para alimentação. Um príncipe, porque mal, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal. Depois de desencarnar, como fazia antes, é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns em tempo de ignorância e superstição. Ou então não será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. 35. Parece que o tempo de Jesus era um grande número na Judéia, e os obsediados e os possessos dando a oportunidade que ele teve de curar muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país, causando uma epidemia de possessões. Capítulo 14, item 49. Sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes a apresentação sob dos mais variados aspectos. Entretanto, por um conhecimento amplo do espiritismo, facilmente se descobre. Pode, não raro, trazer consequência danosa à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seria ocasionando-as. Um dia virão a ser incontestavelmente arrolada entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especiais meio de tratamento. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar, fornece à ciência o meio de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre se vê malogrados seus esforços, pela razão de não atender o primordial causa do mal. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. 36. Os fariseus diziam que, por influência dos demônios, que Jesus expulsava os demônios. Segundo ele, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que o Satanás expulso a si mesmo praticaria rematada insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem, com toda a faculdade transcendente,
por esse motivo reputada sobrenatural, era obra do demônio, pois que na opinião deles era demônio. Era do demônio que Jesus recebia o poder de que dispunha. E esse mais um ponto de semelhança daquela com a época atual, a tal doutrina ainda que a igreja procura fazer que prevaleça hoje contra as manifestações espíritas. Bom, meus filhos, a lição de hoje está falando dos possessos e como vem. Então, muitas coisas que nós vemos que a gente pensa que é uma doença, muitas estamos tratando e, na verdade, a gente estamos com espíritos obsediados, né, possessos. E, então, por isso que eu digo que sempre tem que fazer o tratamento espiritual, né? Pode fazer o tratamento médico, mas faz junto com o espiritual, porque temos que cuidar os dois, a matéria e o espírito, né? E aqui, veja aqui como ele falou aqui na hora, que não se pode tirar o demônio, certo? Aqui um pedaço que eu vi aqui, espíritos impuros não lhe obedecem se você não estiver em jejum. Prestar atenção nesse lado, eu vou explicar para vocês. Por isso que quando nós vamos dar passe, por isso que quando nós precisamos tomar muito cuidado na nossa alimentação, para que a nossa alimentação não seja pesada e que seja mais tranquila, porque o espírito inferior ele se esconde através da carne, a doença. Então nós precisamos nos cuidar quando vamos dar passe. Por isso que a gente pede, quando vai dar passe, quando tem cura, que não se alimente com carne, enfim, com um alimento pesado, né? De preferência, se puder jejuar, melhor, né? Naquele dia, para que você esteja com a tua matéria preparada para uma cura. Deus nos fez médio porque Ele dividiu seus mistérios com a gente. Antes de Jesus partir, Ele teve o dia de Pentecoste. Então foi quando Ele dividiu a sua luz para conosco. Foi quando Ele juntou os 12 apóstolos e dividiu os mistérios com ele e falou que eles podiam curar e expulsar os demônios em nome dele, que onde tivesse uma ou mais pessoas ele estaria junto. Jesus conquistou isso para nós quando foi crucificado. Ele conquistou isso para que nós pudéssemos continuar a sua doutrina e continuar esse trabalho. Mas para isso ele tinha que dividir os seus mistérios. E os seus mistérios foi dividido entre os médios. Tem muitos médios nesse mundo, mas eu digo os médios missioneiros, aqueles que têm que trabalhar dentro do centro, aqueles que precisam participar da cirurgia, participar do passe, aqueles que têm a luz maior, que tenha o transporte maior, aquele que tem o portal aberto para a cura e para a transformação. Para isso são médios preparados, para isso que eu falo que os médios têm que ter estudo, saber o que está fazendo, saber o que é que ele está, ou como que ele está usando a luz dele. Porque é muito importante nós conhecermos aonde os espíritos se escondem. Muitas pessoas se tratam com médico e a doença não é de médico, é de possessão. Muitas pessoas se suicidam porque ficam escutando vozes, né? São médios que seriam médios muito bons, médios maravilhosos, que podiam ser médios de cura, né? Mas às vezes por ignorância dos pais, por ignorância, por não entender aquela criança desde o começo, que ela é mais sensível, uma criança que está mais sutil, uma criança que tem mais... Então, todo o médium que tem mais sensibilidade, ele sofre, porque ele sente as coisas muito antes que dentro da sua casa, do pai e da mãe sentir, aquela criança que veio com missão, ele sente antes, porque é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus que você veio. E muitas pessoas faz de conta que não entende isso, faz de conta que não vê, certo? Muitas pessoas fanáticas ficam presos nas suas religiões e nos seus preconceitos, muitos perderam os filhos por suicídio, porque tamparam os seus ouvidos, não deram atenção às suas crianças, não deram atenção aos seus adolescentes, quando eles, na sua sensibilidade, eles sentiam muito mais. O que nós vemos aí hoje em dia, crianças com depressão. Eu não acredito na depressão, eu acredito em espíritos impuros atuando nessas crianças que eram para ser médios trabalhadores, médios de luz, mas que eles fazem isso para destruir essas crianças, esses médios maravilhosos que veio para a nova era.
mas que muitos pais não entendem isso, ou por falam que é falta de tempo, e não veem essas coisas, essas crianças prodígio que vieram com a mediunidade bem adiantada para fazer seus trabalhos, para preparar um trabalho que foi colocado por Jesus, para que nós trabalhássemos, para que nós cuidássemos dos aflitos, porque nós cuidássemos dos perturbados, dos processos, dos obsediados, porque nós na mediunidade ganhamos essa dádiva, mas essa dádiva precisa ser trabalhada, e muitos é trabalhado. Antigamente a gente só via médio pessoas de idade, hoje nós vemos médio criança, porque já vieram espíritos preparados para a nova era. Nós estamos passando por essa pandemia e passando por tudo isso porque existe muito médio no mundo que era para estar trabalhando, fazendo o seu trabalho, caridade, mas só penso no materialismo, só penso na luxúria, só penso nas coisas que querem se divertir aqui nesse mundo. Se esquece que o planeta Terra é de expiação, é de resgate. E o que nós estamos passando no momento é um grande resgate, aonde nós temos aqueles que têm muito, estão ganhando pouco, para aprenderem a viver no menor, com menos vaidade, com menos luxúria, mas as pessoas não entendem isso. Muitas pessoas já estão ficando possessos, muitas pessoas estão ficando com espíritos obsessores, porque não aguentam a vida ir para trás. Nós médios, precisamos nos preparar muito, mas muito mesmo, estudar muito, porque nós vamos ter muitas pessoas com possessão, por causa de perder o material, por causa da luxúria, porque eles não vão aguentar tudo isso. É o que eu sempre disse para vocês: estude, meus filhos, entendo, porque todo aquele que entende, ele fica pacífico, ele fica caridoso, ele tem humildade, ele começa a entender as palavras de Deus. Aquele que não entende, ele vive na possessão, certo? E deixa ser possuído pela vaidade, pela luxúria, e é aí que começa as trevas. Nós precisamos estudar muito para saber como lidar com a nossa mediunidade e aonde nós vamos lidar com a nossa mediunidade para a ajuda das pessoas, para que as pessoas venham até nós aflitas e nós possamos ajudá-las em oração, em passe, em explicação, em estudo. É o que eu vejo nessa lição que hoje está falando aqui, certo? Que Deus os abençoe com muita luz. Peço a Jesus nesse momento que fluidifique as vossas águas, colocando o remédio necessário, os anticorpos necessários, a vacina necessária, para que vocês sejam curados em nome de Deus, para que esse vírus não os ataque, para que vocês sejam libertados em nome de Deus e curados, vocês e seus familiares. Peço a Jesus neste momento para fazer a visita em todos os hospitais, para que haja cura em teu nome para todo aquele que tem merecimento, mas que tudo seja feito, Senhor, segundo a tua vontade. Também vos peço, Senhor, para o corpo médico, para os médicos, enfermeiras, os atendentes, os técnicos, para que eles sejam protegidos, blindados em nome de Deus, para que esse vírus não os ataque. Que os revigore, Senhor, para que eles possam trabalhar e que a tua face, o teu semblante esteja sobre todos eles, que agora, a hora dos nossos irmãozinhos partirem, sintam a tua presença. Também vos peço, Senhor, por todos os irmãozinhos que já partiram, que sejam levados para as escolas espirituais, para os hospitais e que sejam prontamente atendidos. Também vos peço, Senhor, para o grupo da Uniluz, para que eles sejam amparados no teu amor, na tua misericórdia, que eles tenham compreensão, que eles entendam o que é a mediunidade, que eles estudem cada vez mais os filhos dos exércitos e se preparem, Senhor, para esse grande momento de trabalho, porque nós estamos aqui e precisamos ajudar os irmãozinhos aflitos, pois estamos passando uma época muito difícil. Precisamos cada vez mais estar estudando, estar preparado para esta grande hora. Peço também, Senhor, para o grupo da Uniluz se soltar no universo e neste momento vamos circular o planeta Terra e vamos vibrar muita luz, mas muita luz para o planeta Terra, para que eles fiquem livres de todas essas forças negativas, para que o planeta Terra seja libertado e a humanidade, para que esse vírus não tenha mais força nem poder, mas que a tua luz nos envolva a todos nós.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Aqui vai meu abraço a todos os meus filhos, que Deus os proteja, que Deus os ilumine, se cuide em nome de Jesus. Estudem bastante para que vocês entendam a sua mediunidade. Aqui vai um beijo nos vossos corações dessa mãe que os ama muito. Boa noite a todos.